Leandro Nogueira entrou no restaurante com 3 sócios. Escolheu a mesa do centro e fez o pedido em alemão, alto o bastante para virar piada. Ele esperava confusão, constrangimento, talvez até lágrimas. Mas Solange apenas anotou o pedido com calma, repetiu em português para confirmar e se afastou. O empresário franziu a testa. Algo não tinha saído como ele esperava. O restaurante estava no auge do movimento. Mesas lotadas, barulho de conversa misturado com o som de talheres e pratos. Solange conhecia bem aquele ritmo. 6 meses trabalhando ali, 6 meses servindo mesas, carregando bandejas, sorrindo mesmo quando não tinha vontade. Quando os 3 homens entraram, ela estava atendendo uma família na mesa do canto. Notou os ternos caros, os relógios pesados nos pulsos, a postura de quem está acostumado a ser servido. O homem da frente tinha cabelos grisalhos bem penteados, ombros largos, aquele jeito de ocupar espaço que só gente com muito dinheiro tem. Ele varreu o salão com o olhar, como se estivesse avaliando se o lugar era digno da presença dele. Escolheu a mesa do meio, a mais visível. Não foi acidente. Solange terminou de anotar o pedido da família, passou na cozinha para deixar a comanda e caminhou até a mesa dos 3. Estava preparada para o atendimento padrão. Boa noite, cardápio, pedido, pronto. Mas quando chegou perto, percebeu algo diferente. Os 3 a observavam. Não como clientes observam uma garçonete. Como quem observa algo que vai servir de entretenimento. Boa noite, ela disse, abrindo o bloco de anotações. Vocês já escolheram ou preferem mais um tempo? Leandro Nogueira inclinou a cabeça para o lado e sorriu. Foi um sorriso que Solange conhecia bem. O tipo de sorriso que vem antes de algo ruim. Precisamos de um tempo, ele disse em alemão, pausado, olhando diretamente para ela. Mas duvido que a qualidade aqui atenda nossos padrões. Os 2 homens ao lado dele riram. Um deles, de óculos e gravata azul, completou também em alemão. Pelo menos é barato, né? Solange não piscou, não mudou a expressão. Apenas manteve o bloco aberto e esperou, como se não tivesse escutado nada além de ruído. Leandro continuou olhando para ela, esperando. Esperando que ela pedisse para repetir, esperando que ela ficasse vermelha, esperando que ela demonstrasse que estava perdida. Mas Solange conhecia cada palavra que tinha sido dita. Trabalhou 4 anos recebendo gente do mundo inteiro. Aprendeu alemão conversando com turistas alemães no balcão de um hotel. Aprendeu inglês com americanos reclamando de reserva, francês com casais em lua de mel, italiano com famílias barulhentas. Espanhol era quase natural, japonês veio aos poucos, chinês básico também. Ela entendia tudo, mas não ia dar a eles o prazer de saber disso. Ainda não. O problema nunca foi o lugar. Era sempre a mesma coisa. Ninguém acreditava nela. Vou dar mais alguns minutos então, ela disse em português, com a voz calma e educada que usava com todos os clientes. Quando estiverem prontos é só chamar. Virou as costas e foi embora. Leandro ficou olhando para ela se afastar. Franziu a testa. Virou para os colegas. Ela nem piscou, murmurou ainda em alemão. O homem de óculos deu de ombros. Deve estar acostumada a ser ignorada. 5 minutos depois, Solange voltou à mesa. Dessa vez, com o bloco já aberto, caneta na mão, postura profissional. Vocês já decidiram? Leandro apoiou os cotovelos na mesa e se inclinou para a frente. Vocês têm algo bom aqui? Ele perguntou em alemão, devagar, quase soletrado. Solange anotou algo no bloco sem olhar para ele. Manteve o rosto neutro. O que você acha? Leandro perguntou para o homem ao lado em alemão. Eles devem ter pelo menos um prato decente nesse lugar. Difícil acreditar. O outro respondeu em alemão, rindo baixo. Solange terminou de rabiscar algo no bloco e ergueu os olhos. Posso sugerir o filé ao molho madeira? É o mais pedido. A voz continuava firme, profissional.
como se nada tivesse acontecido. Leandro pediu o filé. Os outros dois pediram também. Ela anotou tudo, confirmou as bebidas, agradeceu e virou as costas novamente. Enquanto caminhava para longe, ouviu Leandro falar mais alto, ainda em alemão. Gente assim nunca sai do lugar, nem se esforça para entender o mundo. Solange apertou o bloco com mais força, mas não parou, não virou, não deu nenhum sinal. Passou a comanda para a cozinha, serviu outras 2 mesas, levou conta para um casal no canto. Trabalhou como sempre trabalhava, com eficiência, com discrição. Mas, por dentro, algo estava fervendo. 20 minutos depois, ela trouxe os pratos. Colocou cada um na frente do cliente certo, com cuidado, sem derrubar nada. Bom apetite, disse, e ia se afastar quando Leandro a chamou de volta. Moça, ele não usou o nome dela, mesmo com o crachá visível, apenas moça. Traz mais uma água e vê se é gelada dessa vez. A água que estava na mesa ainda estava pela metade, e estava gelada. Solange assentiu. Claro, e foi buscar. Quando voltou com a garrafa, Leandro estava falando com os colegas sobre um negócio qualquer, alternando entre português e inglês. Ele pegou a garrafa da mão dela sem olhar, sem agradecer, e continuou a conversa como se ela fosse invisível. Solange ficou ali parada por 2 segundos, 3, esperando qualquer coisa. Um obrigado, um aceno, qualquer mínimo gesto de reconhecimento. Nada veio. Ela virou e foi embora. Mas dessa vez, quando passou pela cozinha, o chefe de salão, Marcelo, a puxou de lado. Você tá bem? Ele perguntou baixo. Aquela mesa tá te incomodando? Solange respirou fundo. Não, tá tudo bem. Tem certeza? Porque o cara tá sendo grosso, vi daqui. Eu sei lidar, Marcelo. Ela forçou um sorriso pequeno. Já vi pior. E era verdade. Já tinha visto pior. Mas isso não tornava mais fácil. O turno continuou. Leandro e os colegas terminaram de comer, pediram sobremesa, tomaram café. Durante todo o tempo, continuaram fazendo comentários em alemão. Sobre o lugar, sobre a comida, sobre o nível das pessoas que trabalham em lugares assim. Solange ouviu tudo. Anotou cada palavra na memória, mas manteve o rosto vazio de emoção. Quando finalmente pediram a conta, Leandro entregou o cartão de crédito sem olhar para ela. Ela trouxe a maquininha. Ele passou o cartão, assinou o recibo, não deixou gorjeta. Então ele se levantou, ajeitou o paletó e olhou para Solange pela primeira vez com atenção real. Obrigado, disse em português, mas o tom era condescendente, como se estivesse fazendo um favor. Você se esforçou. Os 3 saíram rindo. Solange ficou parada ao lado da mesa vazia, segurando a bandeja com os pratos sujos. As mãos tremiam um pouco, não de medo, de raiva contida. Marcelo apareceu ao lado dela. Que babaca! É, mas ele vai voltar. Como você sabe. Porque gente assim sempre volta. Ela virou para a cozinha. E quando ele voltar, vai ser diferente. Porque algo tinha mudado. Leandro tinha cruzado uma linha. E Solange estava pronta para agir. Solange voltou para casa naquela noite com o corpo cansado e a cabeça pesada. O apartamento era pequeno, 1 quarto e sala num prédio antigo do bairro. Aluguel atrasado de novo, conta de luz vencendo, a geladeira com o básico. Ela jogou a bolsa no sofá e foi direto para o banho. Debaixo do chuveiro, deixou a água quente cair e finalmente permitiu que os ombros relaxassem. Fechou os olhos e voltou 4 anos no tempo, para quando as coisas eram diferentes. O Hotel Bela Vista ficava na região turística da cidade. 5 estrelas, recepção de mármore, hóspedes do mundo inteiro. Solange tinha começado lá aos 22 anos como atendente do balcão. Não sabia nada de idiomas quando entrou. Apenas o português e um inglês escolar que mal sustentava uma conversa. Mas o hotel não parava. Alemães chegavam pedindo informações sobre passeios. Franceses reclamavam do ar-condicionado. Italianos queriam saber onde tinha boa comida. Americanos perguntavam de tudo. E Solange estava sempre ali, no balcão,
sem poder dizer não sei ou não entendo. Então, ela começou a aprender. Do jeito mais difícil, do jeito real. Anotava frases que ouvia, perguntava para os hóspedes como se dizia isso ou aquilo. Baixava aplicativos no celular e estudava no intervalo do almoço. Assistia vídeos no YouTube de madrugada. Errava muito, misturava palavras, mas continuava tentando. 2 anos depois, falava inglês fluente, alemão funcional, francês básico. Italiano estava vindo. Espanhol era natural, por causa da proximidade com o português. Japonês ela pegou com um casal de idosos que ficou 3 semanas no hotel e tinha paciência para ensinar. Chinês era o mais difícil, mas ela conseguia se virar. E o pior, ninguém ali fazia ideia do que ela escondia. Os gerentes adoravam. A Solange resolve tudo, eles diziam. Pode mandar qualquer hóspede para ela. E mandavam mesmo. Ela virou a pessoa que todos procuravam quando tinham problema com estrangeiros. Mas o hotel fechou. Crise financeira. Dívidas acumuladas. Uma manhã, chamaram todos os funcionários e deram a notícia. 30 dias para encerrar as atividades. Depois disso, cada um por si. A pergunta voltou. Ela conseguiria ser vista de novo? Ou voltaria a ser invisível? Solange procurou emprego em outros hotéis. Mandou currículo para dezenas de lugares, mas a cidade tinha poucos hotéis grandes e todos já tinham equipe completa. As respostas eram sempre as mesmas. Vamos guardar seu currículo. Se abrir vaga, entramos em contato. No momento não temos posição disponível. Os meses passaram, o dinheiro acabou, o aluguel atrasou, a conta de luz foi cortada 2 vezes. Solange precisava de qualquer coisa que pagasse as contas. Foi quando viu o anúncio do restaurante. Precisa-se de garçonete, experiência não é necessária, apresentar-se pessoalmente. Ela foi no mesmo dia. O gerente, Marcelo, olhou para ela e perguntou se tinha experiência com atendimento. Ela disse que sim, ele contratou na hora. Ela tinha virado especialista em engolir orgulho. Não perguntou sobre idiomas, não perguntou sobre o hotel, não perguntou nada além do básico. E Solange não contou, porque sabia que não faria diferença. Ninguém falava alemão ou francês naquele restaurante. Ninguém precisava de tradução. Os clientes eram locais, simples, gente que pedia prato feito e pagava em dinheiro. Ela era só mais uma garçonete. E tudo bem, pelo menos estava pagando as contas. Mas naquela noite, depois de 6 meses servindo mesas sem usar nada do que tinha aprendido, Leandro Nogueira tinha entrado no restaurante e decidido que ela era invisível, que ela era burra, que ela não entendia nada. E isso doeu de um jeito que Solange não esperava. Saiu do banho, se enrolou na toalha e sentou na beirada da cama. Pegou o celular. Abriu o aplicativo de alemão que ainda estava instalado. Fazia meses que não usava. A tela mostrava: sequência de 214 dias concluída, nível B2. Ela fechou o aplicativo e deitou na cama encarando o teto. Leandro achava que ela não entendia, que ela era só mais uma garçonete que não sabia nada além de anotar pedidos. Ele tinha rido dela, tinha feito piada, tinha tratado ela como se fosse menos. Mas Solange tinha escolhido não reagir, não porque tinha medo, não porque era fraca, mas porque sabia que revelar o que sabia naquele momento não mudaria nada. Seria só uma resposta rápida, um momento de surpresa. E depois, nada. Leandro continuaria sendo quem era, e ela continuaria sendo uma garçonete. Mas alguma coisa dentro dela tinha acordado, alguma coisa que estava adormecida há 6 meses. A vontade de ser vista, de ser reconhecida, de usar o que tinha aprendido com tanto esforço. Ela pegou o celular de novo e abriu o navegador. Digitou: vagas para tradutores, vagas para atendimento bilíngue, hotéis contratando. Nada de novo. As mesmas empresas, as mesmas exigências. Experiência mínima de 5 anos.
Graduação completa em letras, disponibilidade para viagens. Solange não tinha graduação, tinha aprendido tudo sozinha, na prática, no balcão, no erro e acerto. Mas isso não contava para ninguém. Fechou o navegador e jogou o celular na cama. Amanhã seria outro dia, outro turno, outras mesas, outros clientes. E talvez, só talvez, Leandro Nogueira voltasse, porque gente como ele sempre voltava. Gostava de ter plateia, gostava de se sentir superior. E se ele voltasse, Solange ia estar pronta. Não sabia ainda o que ia fazer, mas sabia que não ia deixar passar de novo. Ela apagou a luz e fechou os olhos. O cansaço do corpo estava gritando, mas a mente estava acelerada, pensando, planejando, imaginando cenários. E pela primeira vez em 6 meses, Solange dormiu com algo além de preocupação na cabeça. 3 dias depois, Leandro Nogueira voltou ao restaurante. Era quinta-feira, horário de almoço. O restaurante estava cheio de novo. Solange equilibrava 2 pratos de comida quando viu a porta se abrir. Leandro Nogueira entrou sozinho dessa vez. Terno azul marinho, pasta de couro na mão, celular grudado na orelha. Ele falava alto, gesticulava, ocupava espaço como sempre. O coração de Solange acelerou, mas ela não parou. Terminou de servir a mesa, recolheu os pratos vazios de outra e voltou para o balcão. Marcelo estava organizando as comandas. "Aquele cara voltou", ele disse baixo, apontando discretamente para Leandro. "O grosso do outro dia? Quer que eu peça para outro atendente pegar?" Solange respirou fundo. "Não, eu atendo." Marcelo franziu a testa. "Tem certeza?" "Tenho." Ela pegou o bloco de anotações, ajeitou a farda e caminhou até a mesa que Leandro tinha escolhido. A mesma do centro, claro. Ele ainda estava ao telefone quando ela chegou. Fazia gestos largos com a mão livre, falava em inglês com alguém do outro lado da linha. "Yes, I understand the concern, but we need to close this deal by Friday," ele dizia impaciente. "No, that's not acceptable. Push them harder." Solange ficou ali parada, esperando. 10 segundos, 20, 30. Leandro não olhou para ela nem uma vez. Finalmente, ele desligou o telefone e jogou o aparelho na mesa com força. Então ergueu os olhos, viu Solange e fez uma cara de quem tinha acabado de lembrar de algo desagradável. "Ah, você de novo." Ele disse, sem cumprimento, sem educação. "Traz o cardápio." Solange abriu o bloco. "O senhor já conhece o cardápio. Quer que eu sugira algo ou prefere escolher?" Leandro a olhou com mais atenção dessa vez, como se estivesse tentando entender algo que não fazia sentido. "Você tem boa memória, é? Lembra dos clientes?" "Lembro dos que voltam." Ele sorriu. Não foi um sorriso gentil. "Bom, então você já sabe que eu não aceito comida morna ou atendimento lento." Ele falou devagar, como se estivesse explicando para uma criança. "Entendeu?" "Entendi." "Ótimo." Leandro abriu a pasta, tirou uns papéis e começou a ler. "Me traz um filé bem passado, arroz, batata frita e água com gás. Rápido." Solange anotou tudo. "Mais alguma coisa?" "Não." Ele nem olhou para ela. Já estava lendo os documentos, completamente desligado. Ela virou para sair, mas antes de dar 2 passos, ouviu a voz dele de novo, dessa vez em alemão. "Esse lugar continua triste", ele disse, para ninguém em particular. Apenas falando sozinho, mas alto o suficiente para ser ouvido. "Mas pelo menos a comida é barata." Solange parou. Sentiu o sangue subir para o rosto. As mãos apertaram o bloco de anotações. Ela podia virar, podia responder, podia mostrar que tinha entendido cada palavra, mas não virou. Respirou fundo, contou até 3 e continuou andando. Passou a comanda para a cozinha, serviu outras 2 mesas, levou bebidas, recolheu pratos, trabalhou no automático, mas com a mente acelerada. Leandro tinha voltado, e tinha voltado sozinho, sem plateia, sem os colegas para impressionar. Isso mudava tudo. 15 minutos depois, ela trouxe o prato dele.
Colocou na mesa com cuidado. Bom apetite. Leandro cortou um pedaço do filé, provou e fez uma cara de desaprovação. Está seco, ele disse empurrando o prato. Eu pedi bem passado, não queimado. Solange olhou para o prato. O filé estava perfeito. Quer que eu peça para refazer? Ela perguntou, mantendo a voz calma. Não tenho tempo para esperar de novo. Ele cortou outro pedaço, mastigou com má vontade e continuou. Mas da próxima vez, presta atenção no que eu peço. Sim, senhor. Leandro levantou os olhos. Você sempre foi tão... apagada? Ele perguntou, inclinando a cabeça. Ou é só comigo? Solange sentiu algo apertar no peito, mas manteve o rosto neutro. Não entendi a pergunta. Deixa pra lá. Ele fez um gesto de descarte com a mão, como se ela fosse um inseto chato. Só vai. Ela virou para sair, mas dessa vez ele chamou de novo, em alemão. Pessoas assim nunca conseguem nada na vida, ele disse, cortando outro pedaço de carne. Ficam presas no mesmo lugar para sempre. Solange parou no meio do caminho. As palavras bateram nela como um soco, não pela crueldade, mas pela precisão. Porque parte dela tinha medo de que fosse verdade, de que ela realmente ficasse presa ali, servindo mesas, invisível, esquecida. Virou devagar. Leandro continuava comendo, alheio, como se ela já tivesse ido embora, e foi aí que Solange tomou a decisão. Caminhou de volta até a mesa, ficou parada ao lado dele, esperando. Leandro percebeu a presença e ergueu os olhos, irritado. O que foi agora? Solange segurou o bloco de anotações com as duas mãos. Respirou fundo e disse em alemão com a pronúncia perfeita que tinha praticado centenas de vezes. O filé está no ponto que o senhor pediu. O garfo de Leandro parou no ar. Ele piscou. Uma vez, duas vezes, como se o cérebro estivesse tentando processar o que tinha acabado de ouvir. O que você disse? Ele perguntou em português, a voz mais baixa, desconfiada. Solange repetiu, ainda em alemão, sem pressa, sem raiva, apenas com clareza. O filé está no ponto, bem passado, como o senhor pediu. Leandro largou o garfo, apoiou as costas na cadeira. Ficou olhando para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você fala alemão? Sim. Desde quando? Desde que aprendi. Ele deu uma risada curta, sem humor. Então você entendeu tudo que eu disse nos últimos dias? Sim. O rosto de Leandro ficou vermelho, não de vergonha, de raiva. E por que não disse nada antes? Solange manteve o olhar firme. Porque o senhor não perguntou. Leandro era só o rosto disso. O problema era maior, mais antigo, mais profundo. Silêncio. O restaurante continuava barulhento ao redor, mas na mesa de Leandro o ar estava pesado. Ele inclinou o corpo para frente, apoiou os cotovelos na mesa e sorriu. Mas não foi um sorriso amigável, foi um sorriso de quem acabou de aceitar um desafio. Interessante, ele disse voltando para o alemão. Então a garçonete tem truques escondidos. Solange respondeu também em alemão. Não são truques, são habilidades. Leandro deu outra risada. Habilidades. Ele repetiu a palavra como se fosse engraçada. E quantos idiomas você fala então? 2, 3, 7. A risada morreu. Leandro ficou olhando para ela, processando. 7. Uma mesa ao lado ficou em silêncio. Marcelo, ao longe, parou com a bandeja na mão. O restaurante inteiro parecia ter percebido que algo estava acontecendo. Quais? Português, inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e japonês. Chinês básico também, mas não conto como fluente. Leandro ficou em silêncio por alguns segundos. Então pegou o copo de água, bebeu e colocou de volta na mesa devagar. Você está mentindo. Não estou. Prove! Solange poderia ter ficado ofendida, poderia ter virado as costas, mas não fez isso.
porque sabia que esse era o momento, a chance de mostrar que ela era mais do que ele imaginava. Quer que eu prove como? Ela perguntou, ainda em alemão. Leandro pegou o celular. Digitou algo rapidamente e virou a tela para ela. Era uma frase em francês. Lê isso. Solange leu em voz alta, em francês perfeito. Leandro digitou outra coisa. Italiano. Ela leu. Ele tentou japonês. Ela leu. A cada idioma, o rosto dele ficava mais fechado, mais tenso, como se estivesse percebendo que tinha cometido um erro. Finalmente, ele largou o celular na mesa e ficou olhando para Solange com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Raiva, surpresa, respeito. Como é que uma garçonete fala 7 idiomas? Ele perguntou, dessa vez em português. Eu não era garçonete antes, Solange respondeu, também em português. Eu trabalhava em hotel, aprendi porque precisava. E estou aqui porque preciso também. Leandro ficou em silêncio, olhou para o prato de comida, para os documentos espalhados na mesa e de volta para ela. Você está desperdiçada aqui, ele disse baixo. Solange não respondeu. Quanto você ganha por mês nesse lugar? Isso não é da sua conta. Leandro sorriu. Dessa vez foi diferente. Não foi condescendente, foi genuíno. Você tem razão. Não é. Ele pegou o guardanapo, limpou a boca e se levantou. Traz a conta. Solange foi buscar. Quando voltou, Leandro pagou em dinheiro. E pela primeira vez deixou gorjeta, generosa. Antes de sair, ele parou ao lado dela. Você devia procurar emprego melhor, ele disse. Alguém com o seu talento não devia estar servindo mesas. E foi embora. Solange ficou parada, segurando o dinheiro, sentindo o coração acelerar, porque alguma coisa tinha mudado. Leandro tinha visto ela, de verdade. E pela primeira vez em meses, Solange sentiu que talvez, só talvez, esse não fosse o fim da história. Aquilo não era vitória, era só o começo de outro teste. Mas o que ela não sabia era que Leandro Nogueira estava prestes a fazer algo que mudaria tudo. 2 dias depois, Marcelo chamou Solange no depósito. Aquele cara voltou, o Leandro, deixou o número, disse que tem uma proposta de trabalho para você. Solange pegou o papel com o número, ficou olhando. Podia ser armadilha, ou podia ser a chance que ela estava esperando. Naquela noite ligou. Leandro atendeu rápido. Solange. Sabia que ia ligar. Ele foi direto. Tenho uma empresa de consultoria, clientes internacionais. Perdi minha assistente. Preciso de alguém que fale idiomas e aguente pressão. O salário é o triplo do que você ganha aí. O coração de Solange disparou. Leandro não estava fazendo favor. Ele tinha um problema e ela era a solução mais barata que ele encontrou. Mas tem um teste, ele continuou. Sexta-feira, reunião com japoneses. Você vem, anota tudo, me passa relatório. Se der conta, está contratada. Eu aceito. Ótimo. Te mando o endereço. Sexta chegou. Solange comprou roupa social no crediário, estudou termos de negócios até de madrugada. Chegou no escritório de Leandro 15 minutos antes. O prédio era de vidro, moderno. Ela subiu nervosa. Leandro estava na sala, sério. Os clientes chegam em 10 minutos. Japoneses. Vão falar rápido. Você anota tudo e depois me conta o que entendeu. Ela sentou. Respirou fundo. Os executivos entraram, ternos escuros. Expressão fechada. A reunião começou. E nos primeiros 5 minutos, Solange percebeu. Estava perdida. Eles falavam técnico demais, rápido demais, siglas que ela nunca tinha visto, termos de tecnologia que não existiam no balcão do hotel. O pânico subiu. O velho medo voltou. E se ela não fosse suficiente? Um dos executivos virou para ela e perguntou em japonês. Você entende o que estamos discutindo? Todos os olhos estavam nela. Silêncio absoluto na sala.
Os dois executivos japoneses esperavam a resposta. Leandro também olhava para Solange, tenso, como se estivesse torcendo para que ela não desmoronasse. Solange respirou fundo. Podia mentir. Podia fingir que estava entendendo tudo. Mas sabia que se fizesse isso, seria descoberta no relatório. E perderia não só o emprego que ainda não tinha, mas também o respeito que tinha acabado de conquistar. Então decidiu fazer algo diferente. Decidiu ser honesta. Entendo a maior parte, ela respondeu em japonês, olhando diretamente para o executivo que tinha perguntado. Mas alguns termos técnicos específicos da área de vocês ainda são novos para mim. Se puderem falar um pouco mais devagar nas partes importantes, consigo acompanhar melhor. O executivo piscou surpreso, então olhou para o colega ao lado e sorriu. Ela é honesta, ele disse em japonês para o outro. Isso é raro. O segundo executivo assentiu. E o japonês dela é bom. Melhor que o do americano que atendeu a gente na semana passada. Leandro, que não tinha entendido nada do que eles disseram, franziu a testa. Tudo bem? Ele perguntou em inglês. O primeiro executivo respondeu em inglês. Sim, só estávamos elogiando sua nova assistente. Ela tem boa pronúncia. Leandro relaxou, olhou para Solange com algo que parecia orgulho. Então vamos continuar? A reunião seguiu. Dessa vez, os executivos falavam um pouco mais devagar quando usavam termos técnicos. Explicavam melhor. E Solange conseguiu acompanhar. Anotou tudo: nomes, números, datas, condições do contrato, preocupações, prazos. 1h30 depois, a reunião terminou. Os executivos se levantaram, apertaram a mão de Leandro e, antes de sair, um deles se virou para Solange. Foi um prazer conhecer você, ele disse em japonês. Espero trabalhar com você novamente. Solange sorriu. O prazer foi meu. Eles saíram, a porta se fechou e Solange finalmente soltou o ar que estava segurando. Leandro se jogou na cadeira, passou a mão no rosto e riu. Meu Deus, eu estava suando. Ele olhou para Solange. Você se saiu bem, muito bem, principalmente quando admitiu que não entendia tudo. Achei que fosse me custar o emprego. Custaria se você tivesse mentido. Leandro se levantou, foi até a janela. Sabe quantas pessoas já passaram por esse teste e fingiram entender tudo? Depois entregaram relatórios completamente errados, cheio de informação inventada. Ele virou para ela. Você foi honesta, e isso vale mais do que fingir ser perfeita. Solange sentiu algo se soltar no peito. Então eu passei? Ainda não. Leandro voltou para a mesa. Preciso do relatório, tudo o que eles disseram, em português. Pode ser por escrito ou falado. Você escolhe. Prefiro falado, é mais rápido. Então fala. Solange organizou as anotações e começou. Falou sobre as preocupações dos executivos com o prazo de entrega, sobre a exigência de qualidade no produto, sobre a cláusula que queriam adicionar no contrato envolvendo penalidades por atraso, sobre o orçamento que consideravam muito alto, sobre a expectativa de reduzir 10% no valor final. Falou por 15 minutos direto, sem parar, sem gaguejar. Quando terminou, Leandro estava sorrindo. Perfeito, ele disse. Pegou tudo, até os detalhes que eu perdi porque estava focado em responder. Ele cruzou os braços. Você está contratada. E Solange entendeu. Não era compaixão, era aposta. O coração de Solange disparou. Sério? Sério? Começa na segunda-feira, 8 da manhã. Ele pegou uma pasta, tirou alguns documentos. Esses são os papéis do contrato. Lê com calma, assina e me devolve segunda. Qualquer dúvida, me liga. Leandro não tinha virado um homem melhor. Só tinha percebido que Solange era útil. Solange pegou os papéis com mãos trêmulas. Não conseguia acreditar. Estava acontecendo. De verdade. Obrigada, ela disse, a voz falhando. Obrigada mesmo. Não precisa agradecer.
Você mereceu. Leandro voltou para a cadeira. Ah, e Solange vai precisar de roupa social. Pelo menos 3 conjuntos para a semana. A empresa não paga, mas posso adiantar metade do primeiro salário se precisar. Preciso. Então fala com a Carla na recepção antes de sair, ela resolve. Ele já estava de volta ao computador digitando. Nos vemos segunda. Solange saiu da sala flutuando. Passou na recepção, conversou com Carla, recebeu o adiantamento, saiu do prédio ainda sem acreditar. Pegou o celular e ligou para Marcelo. Solange, tudo bem? Marcelo, eu consegui. A voz dela saiu embargada. Consegui o emprego. Do outro lado, silêncio. Depois, a voz de Marcelo, emocionada. Sabia que você ia conseguir. Parabéns, menina, parabéns mesmo. Vou precisar sair do restaurante. Eu sei, sem problema. Você merece coisa melhor. Ele fez uma pausa. Quando você começa? Segunda-feira. Então aproveita o fim de semana, descansa e vai arrebentar lá. Solange desligou. Ficou parada na calçada, olhando para o prédio de vidro. Tudo tinha mudado. Em uma semana, sua vida tinha virado de cabeça para baixo. E tudo por causa de um homem arrogante que tinha tentado humilhá-la num restaurante. O fim de semana passou rápido. Solange comprou roupas, arrumou o apartamento, pagou as contas atrasadas, dormiu bem pela primeira vez em meses. Segunda-feira chegou. Ela acordou cedo, se arrumou com cuidado e chegou no escritório 15 minutos antes das 8. Carla a recebeu com um sorriso e mostrou sua nova mesa. Era perto da sala de Leandro, com computador, telefone e uma pilha de papéis esperando. Qualquer coisa é só chamar. Carla disse e foi embora. Solange sentou. Ligou o computador, olhou ao redor. Tudo parecia surreal. Leandro apareceu às 8h30, com um café na mão. Bom dia. Dormiu bem? Bem. Ótimo, porque hoje vai ser puxado. Ele entregou uma lista. Esses são os clientes que você vai precisar ligar hoje. A maioria fala inglês, mas tem 2 alemães e 1 francês. Agenda reuniões para essa semana, confirma horários e me passa tudo por e-mail. Solange pegou a lista. 9 nomes, 9 ligações internacionais. Consegue fazer até o fim da tarde? Consigo. E conseguiu. Ligou para todos. Conversou em 3 idiomas diferentes. Agendou 6 reuniões. Resolveu 3 problemas de fuso horário. E no final do dia, mandou o relatório completo para Leandro. Ele respondeu em 2 minutos. Excelente trabalho. Pode ir para casa. Solange desligou o computador, pegou a bolsa e saiu. No elevador, olhou para o próprio reflexo no espelho. Estava cansada, mas feliz. As semanas seguintes foram intensas. Reuniões, ligações, traduções, viagens rápidas. Solange aprendeu rápido e começou a gostar do ritmo. Leandro era exigente, mas justo. E aos poucos, a relação virou parceria. 3 meses depois, Solange já liderava reuniões sozinha. A empresa parecia grande, mas vivia de poucos contratos. E Solange aprendeu rápido, bastava um cair para tudo tremer. Numa terça à tarde, um cliente alemão ligou furioso. Contrato atrasado, prazo estourado. Ameaçava cancelar tudo. Leandro estava em viagem. Solange atendeu. Conversou em alemão por 40 minutos. Acalmou o cliente, renegociou prazos, salvou o contrato. Quando Leandro voltou, a equipe inteira comentava. A Solange resolveu sozinha. Foi incrível. Ele olhou para ela e sorriu. Sabia que ia dar conta. Pela primeira vez em anos, Solange sentiu que tinha achado seu lugar. Mas 2 semanas depois, numa quinta-feira, algo aconteceu. Leandro entrou no escritório de manhã com uma expressão estranha, sério, preocupado. Ele chamou Solange na sala dele e fechou a porta. Preciso te contar uma coisa, ele disse sentando na mesa. E você não vai gostar. Solange sentiu o estômago apertar. O quê? Leandro respirou fundo. Lembra da primeira vez que te vi? No restaurante? Lembro.
Eu não estava lá por acaso. Ele olhou para baixo. Um amigo meu trabalhava no Hotel Bela Vista. Ele me contou sobre uma atendente incrível que falava vários idiomas. Disse que ela tinha perdido o emprego quando o hotel fechou. Leandro ergueu os olhos. Eu fiquei curioso. Procurei saber onde você estava. Descobri que estava num restaurante e fui até lá para confirmar se era você. O sangue de Solange esfriou. E aí? Aí eu perdi a mão. Ele passou a mão no cabelo. Queria só ver se era você mesmo, mas meu ego fez o que sempre faz. Eu quis parecer superior. Falei em alemão, fui grosso, fiz você de alvo. Ele a encarou. E me arrependo, de verdade. Solange cruzou os braços. O que você quer que eu faça com essa informação? Nada. Só queria que você soubesse. Ele se levantou. Se quiser sair, eu entendo. Dou carta de recomendação. Pago indenização. O que você quiser. Solange ficou olhando para ele. A raiva ainda estava lá. Mas também tinha outra coisa. Compreensão. Porque no fim, tinha funcionado. Ela estava ali. Tinha o emprego que merecia. Estava usando suas habilidades. Estava crescendo. E se Leandro não tivesse feito aquilo, talvez ela ainda estivesse servindo mesas. Eu não vou sair, ela disse finalmente. Leandro piscou, surpreso. Não? Não, mas você me deve uma. Ele sorriu aliviado. Te devo várias. Então vamos começar com um aumento. Leandro riu. Fechado. E foi assim que Solange descobriu que, às vezes, as piores situações levam aos melhores lugares. Mas a história ainda não tinha terminado. 6 meses se passaram desde que Solange começou a trabalhar com Leandro. A rotina era puxada, mas ela gostava. Acordava cedo, chegava no escritório antes de todo mundo, organizava a agenda do dia, atendia ligações internacionais, participava de reuniões importantes. Era exatamente o tipo de trabalho que ela sempre quis. O salário permitiu que ela quitasse todas as dívidas. Aluguel em dia, contas pagas, geladeira cheia. Até conseguiu comprar roupas novas sem precisar parcelar em 10 vezes. A relação com Leandro também tinha mudado. Depois da confissão sobre o teste no restaurante, os dois tinham desenvolvido uma confiança mútua. Ele respeitava o trabalho dela. Ela respeitava a honestidade dele, mesmo que tardia. Mas numa terça-feira de manhã, tudo mudou de novo. Leandro entrou no escritório com uma expressão séria. Passou direto pela mesa de Solange sem cumprimentar e entrou na sala dele. Bateu a porta. Solange franziu a testa. Isso não era normal. 15 minutos depois, ele abriu a porta e chamou. Solange, vem aqui. Ela entrou. Leandro estava sentado na cadeira, olhando para a tela do computador com o rosto fechado. Senta, ele disse, sem tirar os olhos da tela. Solange sentou. Aconteceu alguma coisa? Leandro finalmente olhou para ela. A empresa está com problemas financeiros. O estômago de Solange apertou. Que tipo de problemas? 2 contratos grandes caíram. Clientes desistiram na última hora. E temos despesas fixas altas. Ele esfregou o rosto com as mãos. Vou precisar cortar custos, reduzir equipe. Você vai me mandar embora? Não. Leandro respondeu rápido. Você não. Você é essencial. Mas vou ter que cortar 3 pessoas do administrativo e reduzir salários temporariamente. Solange sentiu um alívio misturado com culpa. Quanto vai ser a redução? 20%? Por 3 meses? Depois a gente reavalia. 20%. Solange fez as contas mentalmente. Ainda dava para pagar as contas, mas seria apertado. Muito apertado. Tudo bem, ela disse. Eu entendo. Leandro a olhou com algo que parecia gratidão. Obrigado, de verdade. Ele voltou para o computador. Vou anunciar para o resto da equipe hoje à tarde. Solange saiu da sala com o peito pesado. 20% a menos. 3 meses. Dava para aguentar. Tinha que dar.
Mas na semana seguinte as coisas pioraram. Os contratos que sustentavam tudo eram poucos, e quando um caía, o peso vinha todo de uma vez. Outro cliente desistiu. Leandro teve que cortar mais 2 pessoas. O clima no escritório ficou tenso. Todo mundo andava pisando em ovos, com medo de ser o próximo. Solange trabalhava dobrado, assumiu funções que eram de outras pessoas. Ficava até mais tarde, levava trabalho para casa, fazia tudo o que podia para ajudar, mas não era suficiente. Num sábado de manhã, Leandro ligou para ela. Solange, preciso falar com você. Pode vir ao escritório? Agora? Agora. Solange chegou meia hora depois. O prédio estava vazio, silencioso. Subiu até o 12º andar e encontrou Leandro na sala dele, cercado de papéis. Senta, ele disse, a voz cansada. Ela sentou. O que aconteceu? Leandro respirou fundo. A empresa não vai aguentar, vou ter que fechar. O mundo de Solange parou. O quê? Não tenho mais dinheiro para manter, as dívidas estão grandes demais e os clientes não estão voltando. Ele olhou para ela com os olhos vermelhos. Vou fechar no fim do mês. O problema nunca foi o lugar. Era sempre a mesma coisa. Ninguém acreditava nela. E quando acreditavam, o mundo desmoronava. Solange sentiu como se tivesse levado um soco. Mas, e a gente? E os funcionários? Vou pagar tudo o que devo. Direitos trabalhistas, tudo certinho. Mas depois disso acabou. Ele passou a mão no cabelo. Me desculpa, Solange. Eu tentei muito. Ela ficou em silêncio processando. 6 meses. Só 6 meses. E agora ia acabar. E você? Ela perguntou. O que você vai fazer? Vou trabalhar como consultor independente, pegar projetos menores, recomeçar do zero. Ele olhou para ela. Mas não posso te levar junto. Não tenho como pagar salário fixo agora. Solange assentiu, engolindo o nó na garganta. Eu entendi, mas eu tenho uma coisa para te oferecer. Leandro pegou um cartão na mesa e entregou para ela. Esse é o contato de um cara que conheço, Daniel Furtado. Ele tem uma empresa de tradução e interpretação. Grande, séria. Falei de você para ele. Ele está precisando de gente. Solange olhou para o cartão. Daniel Furtado. Traduções globais. Ele quer te entrevistar, Leandro continuou. Falei das suas habilidades, dos idiomas que você fala. Ele ficou interessado. Quando? Segunda-feira, 10 da manhã. O endereço está no verso do cartão. Leandro se levantou, foi até a janela. Solange, você é boa, muito boa. Qualquer empresa seria sortuda de te ter. Não deixe essa oportunidade passar. Solange guardou o cartão na bolsa. Obrigada. Não precisa agradecer. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. Segunda-feira chegou. Solange acordou nervosa. Escolheu a melhor roupa que tinha. Chegou no endereço 15 minutos antes do horário. A empresa de Daniel Furtado era menor que o escritório de Leandro, mas parecia organizada. A recepcionista a recebeu bem e a levou para uma sala de reuniões. Daniel Furtado entrou 5 minutos depois. Era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de armação fina, sorriso simpático. Solange, certo? Ele estendeu a mão. Prazer. Senta, por favor. Ela sentou. Ele abriu uma pasta com alguns papéis. O Leandro falou muito bem de você, Daniel começou. Disse que você fala 7 idiomas, que tem experiência com atendimento a clientes internacionais e que é extremamente profissional. Ele foi gentil. Ele não costuma ser gentil sem razão. Daniel sorriu. Me conta um pouco da sua trajetória. Como você aprendeu tantos idiomas? Solange contou. Sobre o hotel, sobre os turistas, sobre aprender no balcão, no erro e acerto, sobre o restaurante, sobre Leandro. Daniel ouvia atento, fazendo anotações. Quando ela terminou, ele fechou a pasta. Impressionante. De verdade. Ele cruzou os dedos sobre a mesa. Agora preciso ser honesto com você sobre a vaga.
Solange sentiu o estômago apertar. A posição é para a tradutora júnior. Não é executiva como você estava com o Leandro. O salário é menor. E você vai começar fazendo traduções escritas antes de participar de reuniões presenciais. Ele a encarou. É um passo para trás, pelo menos no começo. Mas com o tempo você pode crescer. A empresa está expandindo. Tem potencial. Solange processou a informação. Salário menor. Posição mais baixa. Começar de novo. Mas era uma chance. A única chance que tinha no momento. Qual o salário? Ela perguntou. Daniel disse o número. Era 40% a menos do que ela ganhava com Leandro antes do corte. Solange respirou fundo. Dava para sobreviver. Mal, mas dava. Era andar para trás, de novo. Mas era isso ou voltar a ser invisível? Quando você precisa da resposta? Ela perguntou. Hoje seria ideal. Preciso de alguém começando semana que vem. Solange olhou para as próprias mãos. Pensou nas contas, no aluguel, na geladeira cheia, em tudo que tinha conseguido nos últimos meses. E pensou em voltar para o restaurante, em servir mesas de novo, em ser invisível de novo. Eu aceito, ela disse. Daniel sorriu. Ótimo. Bem-vinda à equipe. Ele se levantou, estendeu a mão. Segunda que vem, 8 da manhã. Traz documentos para fazer o contrato. Solange saiu da empresa com sentimentos misturados. Alívio, frustração, esperança, medo. Ligou para Leandro. E aí, ele atendeu no primeiro toque. Como foi? Consegui. Começo semana que vem. Sabia que ia conseguir. A voz dele soou genuinamente feliz. Parabéns, Solange. Obrigada. Por tudo. Não, obrigada a você. Por ter aguentado minha empresa até o fim. E por ter me dado uma chance quando eu não merecia. Solange sentiu os olhos arderem. A gente se fala, Leandro. Se fala. E foi assim que Solange aceitou recomeçar. De novo, mais uma vez. Porque às vezes a vida não dá as oportunidades perfeitas. Só dá as possíveis. E cabe a cada um decidir se aceita ou não. Ela aceitou. 4 meses na empresa de Daniel. Trabalho técnico, traduções de documentos. Estável, mas sem brilho. Numa quinta, Daniel a chamou. Amanhã tem reunião importante. Cliente europeu, Hotel Bela Vista. Preciso de você. Solange congelou. O Bela Vista. O hotel onde tudo começou. Na sexta, chegou 15 minutos antes. O hotel tinha reaberto meses atrás com novos donos. Tudo reformado. Ela subiu para a sala de reuniões. Entrou e viu Leandro Nogueira. Ele estava conversando com uma executiva alemã. Quando viu Solange, arregalou os olhos. Solange? Daniel olhou confuso. Vocês se conhecem? Ela trabalhou comigo, Leandro disse. Minha melhor assistente. A reunião aconteceu. Solange traduziu perfeitamente. Quando terminou, Daniel saiu para atender ligação. Ficaram só eles dois. Você está bem? Leandro perguntou. Estou. E você? Melhor. Fechei a empresa, mas consegui clientes bons. Estou recomeçando. Ele respirou fundo. Solange, eu vim aqui porque sabia que você ia estar. Ela franziu a testa. Como? Daniel me contou sobre a tradutora incrível. Perguntei o nome. Ele tirou papéis da pasta. Tenho uma proposta. Sociedade. 20% da nova empresa. Salário melhor. Participação nos lucros. Solange pegou os papéis. Leu. Era sério. Porque eu. Porque você é a melhor. E porque eu confio em você. Ele olhou nos olhos dela. Eu errei, mas aprendi. Solange pensou. No restaurante. Na humilhação. No recomeço. Em tudo. Eu preciso pensar. Leandro assentiu e saiu. Solange ficou na praça. Olhou para o céu, pegou o celular. Eu aceito, ela disse quando ele atendeu. Mas com uma condição. Nunca mais me teste. Fechado. Bem-vinda de volta, sócia. Solange sorriu. Não foi sorte.
Foi insistir quando todo mundo esperava que ela desistisse. 6 meses depois, a nova empresa funcionava. Escritório moderno, contratos bons. E Solange, agora sócia, tinha o reconhecimento que sempre mereceu. Nunca subestime alguém pelo lugar onde ela está. Porque esse lugar pode não ter sido uma escolha, mas uma fase. E toda fase acaba, especialmente quando você decide que acabou. Fue el equipaje y todo, pero es que no entiendo qué crees. ¿De qué estás hablando? ¿Pero de qué estás hablando? Necesito una vaca. Skin on skin, the separation and the composition. I like you hurt me. Pull up and hurt me. Push us down. I like you hurt me. Voy a encontrar una vaca y ¿saben qué voy a hacer? Me voy a devolver a donde estaba yo al principio. Es que no sé decir que no. Pushing on my buttons with no hesitation. Press me up. Press me up. Hesitation. Hola, Lucho Puentero, ¿cómo estás? Me costó, lo siento. Luchoso, ¿cómo? ¿Qué? Cashew. Oli, ¿cómo estás? No encuentro ni una sola fucking vaca. ¿Cómo es posible esto? No tengo ni idea. ¿Me robó algo? Cabrona de remil cojones, ¿qué me robaste? No, ven, baja, 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 baja. Baja nomás, atrévete a bajarte, atrévete. Atrévete porque te rajo el cuello. Baja. ¿Qué tiene? ¿O es su pelo? Bueno. Necesito una vaca. ¿Cómo va a ser tan difícil encontrar una vaca? Solo una te pido. Benita, hija, le están preguntando cosas, responda. ¿Qué cosa? ¿Qué? Pero a ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me está preguntando? Pero es que se sube muy rápido el chat, pues no se alcanza a leer. Se sube el chat y no alcanza a leer. ¿Qué dijiste? Ya, pues... Ya, como son, yo siempre los leo. Ya que son pesados, ¿saben qué? No los voy a leer. Porque se ponen pesados conmigo. Acá hay un chancho, pero necesito una vaca. Ya, no me gustan esas bromas. Ya, chao, no les voy a responder más. No les voy a hablar. La ley del hielo.
Estas me darán. No me dio. Pero me sirvió por lo menos para... para la cama, porque no tengo un spawn definitivo, entonces aparezco en el spawn cuando me muero, y no es la idea. Hey man. Oh, I like my... ¿Me puedo comer esto? Hey man. Why you always coming running to me? Bitch, if I want to, I will. Bitch, I want to, I will. If Lola I want Montero, to, I muchas gracias will. por If I ese want to, I follow. ¿Cómo will, bitch. estás? A ti sí te voy a leer, a los demás no, porque le estoy haciendo la ley del hielo. Ok. Sí, están castigados. La única que le voy a responder a Lola Montero. Porque, porque no me defendieron. Y todos estuvieron de acuerdo en que yo no los leía cuando sí los leo. Así que ya no los voy a leer. Les voy a dar en el gusto y no los voy a leer. Así de simple. No sé, andan diciendo que no los leo, que cuando los he leído, que yo no les leo el chat y no sé qué, que se me subió la fama ahora. Ahora sí. Ahora sí se me subió la fama y ahora sí no les voy a responder. ¿Con quién estás jugando? Estamos jugando en un servidor, en un SMP que se llama Sunveils. Eso es un servidor con muchos streamers. Y siguen con su bromita. Siguen con su bromita, los voy a seguir ignorando. Ustedes están manifestando eso. Porque ustedes dicen, ay, somos puros números. Ay, no sé qué. Y esto y que esto otro. Entonces no les voy a hacer caso. Esa va a ser la última que les voy a leer. Para darles contexto. No, porque no es que no hayan hecho nada. Es que ustedes avalan esos chistes de ay, que la Coveni no nos responde nunca, no, si la Coveni nunca lee el chat. Les voy a hacer caso entonces y no voy a leer el chat. Así de simple, se acabó. Me estoy dando la vuelta. Bueno, a ver si encuentro una vaca por ahí. Y siguen, y si siguen, yo voy a seguir cumpliendo el rol que ustedes quieren que... Me gusta aquí, no está tan cerca del... Bueno, sí, igual está bastante cerca. No los voy a banear, tampoco se merecen baneo, sí, un chistecito entre... Pero igual.
Porque no es mi culpa que el chat se suba y no alcanza a leer. Y ustedes lo dicen como si fuera mi culpa. Alto. Lavarte el anillo.